E eu tenho a ciência para dizer o que você deve fazer, mas cabe a você determinar se você quer ou não fazer isso. O corpo vai se voltar contra o tumor e dissolvê-lo e consumi-lo, junto com a combinação de dieta e medicamento. Professor Seyfried, é excelente tê-lo de volta. Vamos nos aprofundar nos tratamentos alternativos para o câncer. Você tem muito a compartilhar conosco. Após nossa primeira entrevista ir ao ar, ela explodiu no YouTube e as pessoas estão realmente apreciando muito. Estou bastante animado para obter mais detalhes. O que você fez em sua pesquisa e o que pode compartilhar conosco, mas acho que um bom ponto de partida antes de entrarmos em tratamentos e toda essa história de novo é falar sobre o que acontece com uma célula normal no corpo quando ela se torna cancerosa. Vamos falar sobre a fisiologia e organizar as coisas dessa forma. Muito obrigado, Jesse. É bom estar de volta, por assim dizer. Sim, então a definição de câncer, e eu posso ter mencionado isso antes, é a divisão celular descontrolada. O que acontece com a primeira célula ou o grupo de células que começa a crescer de forma desregulada? Pois, no fim das contas, esse é o problema central. A maioria das células está em um estado altamente diferenciado e quiescente. Elas estão perfeitamente organizadas em nossos órgãos e tecidos, contribuindo ativamente para a complexa sociedade celular que somos nós, seja no cérebro ou no fígado. Se houver qualquer disfunção hepática, seu cérebro certamente reagirá. O cérebro teria um problema sério e imediato. O fígado responderia: nossos sistemas são integrados por redes sanguíneas e imunológicas. Somos uma máquina integrada e ajustada. O que exatamente acontece com uma célula localizada na mama, bexiga, cólon ou pulmão, que a levaria a crescer de forma desregulada? Existem diversas formas pelas quais o câncer pode se desenvolver em nossas células e tecidos, e a grande maioria delas está relacionada a uma perturbação crônica do microambiente celular, seja por irritação constante ou por uma infecção viral, através de um vaso sanguíneo bloqueado que causaria um ambiente hipóxico crônico ou restrito. O problema é que, digo crônico, pois a maioria dos danos agudos às células e tecidos leva à morte rápida. E como disse Otto Warburg, você nunca obtém uma célula cancerosa desregulada de uma célula morta. Então deve haver algum nível, algum período de tempo, quando esta célula regulada, diferenciada, quiescente, tem uma oportunidade de se tornar desregulada. E o que é responsável pelo estado quiescente, regulado e diferenciado? É a função do metabolismo energético dentro daquela célula. E isso é controlado pela organela chamada mitocôndria. É como uma rede de espaguete que existe no citoplasma da célula. Essa rede interage com o núcleo. O núcleo e as mitocôndrias dentro de uma célula têm um sistema de comunicação muito íntimo, de vias de sinalização e coisas do tipo. Mas uma agressão crônica a uma célula ou tecido leva a uma perda gradual de energia via oxigênio. Para provar isso, você respira, eu respiro. A maioria dos seres vivos, animais, tudo obtém energia. Eles respiram oxigênio. Eles o obtêm por brânquias, pulmões ou outros meios. Esse oxigênio serve como aceptor final de elétrons na cadeia de transporte mitocondrial, gerando grande quantidade de energia de forma muito eficiente. No entanto, se essa eficiência energética for cronicamente interrompida, não a ponto de matar a célula, porque não há energia, morte, você não pode viver sem energia. Então, o que acontece no processo do câncer é que a energia é transferida da fosforilação oxidativa, respirando oxigênio, para uma via antiga do que chamamos de fermentação. O termo técnico é fosforilação de substrato, um mecanismo de energia que existia para todos os organismos vivos em nosso planeta, antes do oxigênio entrar na atmosfera.
há cerca de 2,5 bilhões de anos. Essas relíquias do metabolismo energético existem na maioria das células do nosso corpo. Essas relíquias, antigas, mas desempenham um papel muito pequeno. Quando estamos respirando oxigênio, elas têm uma produção de energia muito baixa. Se essa OXPUS, energia através da fosforilação por oxigênio, for corrompida ou deficiente ou algo assim, as vias antigas são ativadas. E as mitocôndrias enviam uma mensagem para o núcleo da célula. E o núcleo da célula envia um mensageiro que ativa transportadores de glicose e glutamina, os dois combustíveis necessários para que essas vias antigas mantenham a viabilidade. O problema com isso é que a mesma organela, a mitocôndria, que é responsável pela diferenciação e que essência, também controla o ciclo celular e o estado diferenciado. Então, quando essa organela se corrompe e a célula recorre às antigas vias de fermentação, o controlador do ciclo celular não está lá. E o que acontece? A célula começa a se dividir, exatamente como há 2,5 bilhões de anos, pois todas as células daquela época cresciam desreguladamente. Elas só cresciam até os combustíveis, os fermentáveis, sumirem do ambiente. As células morriam. Então, o câncer não é mistério. Essas células estão apenas regredindo. Essas células cancerosas, quando observadas, em todos os principais tecidos e tipos de câncer, mostram mitocôndrias defeituosas, em pequeno número, com morfologia e função anormais. Se tudo isso é anormal e a estrutura determina a função, então essas células se dividem e são desreguladas, porque a organela que controla o processo é disfuncional. E essas células, então, crescem, com base na disponibilidade de glicose e glutamina no microambiente delas. Enquanto esses combustíveis essenciais estiverem presentes, as células cancerosas crescerão desreguladamente. Elas pioram progressivamente, levando à disseminação que conhecemos. O que realmente está por trás disso? Isso é outra história, que exigiria algum nível de explicação. Mas nós sabemos, basicamente, eu entendo, basicamente, o que causa o câncer, como ele se desenvolve, como ele se metastatiza e, basicamente, o que precisamos fazer para detê-lo de uma forma não tóxica. Dr. Seyfried, me corrija se eu estiver errado, mas, do jeito que eu entendo, todos nós temos câncer, em diferentes momentos ao longo da vida, mas o corpo normalmente combate e destrói isso antes que se torne um problema. É assim que você entende? Isso é verdade? Talvez seja, até certo ponto. Se você não tem câncer, o que você está dizendo que todos nós temos câncer? Eu não sei. Talvez tenhamos, talvez não. Se todos nós temos câncer e nunca desenvolvemos câncer, o que isso significa? A questão é que você pode ter um tumor benigno que cresce um pouco. Tem umas coisinhas na pele. Isso é câncer? Não sei. Talvez um pequeno crescimento celular desregulado. À medida que envelhecemos, temos mais dessas coisinhas pelo corpo. Você pode pegar nitrogênio líquido e queimar ou ir ao médico, algo assim. Não vai te matar, com certeza. Mas se tiver uma lesão em uma célula com capacidade de crescer desregulada, então, especialmente em um órgão interno, melanoma ou tumor cerebral, você tem um problema. A resposta à sua pergunta, todos temos câncer? As pessoas dizem isso. Talvez sim. Eu não me preocupo com coisas que não matam. Mas, uma vez que essas células perdem a regulação do crescimento, parte da mitocôndria, sabemos disso. Sabemos que esse crescimento desregulado é impulsionado por fermentação. E enquanto esses combustíveis fermentáveis estiverem no microambiente, será difícil matar a célula. O motivo da minha curiosidade sobre o que mencionei, todos temos pequenos cânceres, entre aspas, em nossa vida, e o corpo os destrói, nos livrando do câncer. Isso me faz pensar no fato por que o corpo ou o sistema imunológico detecta certos cânceres e cuida deles, em vez de outros.
Só estou curioso Sim. sobre o porquê dessa divisão. Sim, alguns nunca têm câncer. Nossos corpos têm um sistema de vigilância. Você está absolutamente correto. Mas a questão é a seguinte: esses pequenos crescimentos são de fato detectados pelo nosso próprio sistema imunológico. E o câncer foi descrito por alguns, por pessoas bem informadas, como uma ferida que não cicatriza. Temos células imunes que agem. Chego à metástase. Parte do entendimento é que você tem um pequeno crescimento e seu sistema imunológico deveria cuidar. E muitas vezes ele faz isso e às vezes não. E o que acontece é que o sistema imunológico do corpo olha para esse crescimento e eles tentam controlar as células, mas as células enviam sinais que parecem uma ferida e nosso corpo olha para isso e então libera citocinas e fatores de crescimento para tentar curar a ferida. O problema é que, se você tem células que já estão crescendo lentamente, essas citocinas e fatores de crescimento podem, na verdade, fazer essas células crescerem ainda mais rápido. Então, o sistema do nosso corpo projetado para apagar o incêndio é como jogar gasolina no fogo. Se você tem essas células, nossos sistemas imunológicos não reconhecem isso é câncer, isso é uma facada ou contusão, são fibroblastos e macrófagos que podem curar. Mas num câncer incipiente, o programa, as estruturas das células estão no contexto errado, pois o que fazem é inadequado e pode, na verdade, fomentar que o pequeno crescimento piore. Há essa hibridização por fusão. Temos macrófagos que, ao tentar curar feridas que não cicatrizam rapidamente, se fundem e formam células gigantes multinucleadas. Essas células são frequentemente observadas em diversos tipos de câncer. Você poderia dizer: nosso sistema imunológico está sendo sobrecarregado por essas células cancerosas desreguladas. O problema é que a mitocôndria na célula tumoral é anormal, levando à fermentação e crescimento desregulado. Nossas células normais veem isso e liberam fatores de crescimento e citocinas, como jogar gasolina no fogo, piorando-o, e pensam que essas células também estão programadas para se fundir e tentar fazer um trabalho melhor. É como um incêndio de grandes proporções. Você chama mais bombeiros, eles se fundem para apagar o fogo. O citoplasma da célula tumoral e da imune, ao se fundirem, dilui as mitocôndrias normais. Essa célula é a célula que passa pela corrente sanguínea, entra e sai dos tecidos e inibe o sistema imunológico, porque é o sistema imunológico, que é a célula que é metastática. Essa é a célula que se espalha por todo o seu corpo. Eles dizem: eu tenho câncer no meu fígado, está no meu cérebro, pulmão, por todo lugar. Aquilo são macrófagos. São nossas células normais, anteriormente normais, que agora se corromperam. Elas vivem dos mesmos combustíveis, glicose e glutamina, para apagar o fogo, matar essas células, seja em um único local, um tumor de células-tronco que cresce, mas não se espalha. As células normais entram no tumor de células-tronco, se fundem e há disseminação. Às vezes, a disseminação ocorre cedo. Tem câncer, o que chamamos de CUP, câncer de sítio primário desconhecido. Muitos dizem tenho câncer, está por todo o corpo, e não encontram o tecido primário, não encontram o primário. CUP representa de 5 a 7% das mortes por câncer. As células desse CUP são macrófagos, parte do sistema imunológico que falhou. Nossas próprias células que deveriam nos proteger são as que acabam nos matando. E você precisa saber a biologia disso. E levei 30 anos de pesquisa constante em alguns dos melhores modelos animais. E então você vai para a literatura humana e vê se o que estou dizendo é corroborado por relatórios patológicos da literatura humana. E tudo é. Então sabemos com precisão. É que a área, por algum motivo, ou eles não leem a literatura, ou não entendem a literatura, ou chegam com uma mentalidade que os impede de reconhecer o que acabei de lhe dizer. O que fica claro no início da conversa é que o câncer somos nós.
Acho que muitas vezes, quando leigos pensam em câncer, querem combatê-lo, destruí-lo. O que você deixa claro nos primeiros 15, 20 minutos é que estas são nossas próprias células, que estão na primeira parte quando você descreve. Elas estão voltando a uma forma mais primitiva, e então você descreve com a metástase o fato de que esses macrófagos estão começando a se comportar enquanto se convertem em células cancerosas. É o próprio corpo mudando. Então, Exato. ao combater o câncer, essencialmente, estamos combatendo nosso próprio corpo. Enquanto mantém o corpo cheio de açúcar e glutamina. O açúcar e alimentos com alta frutose que comemos, você está deixando descontrolar. Então, isso está claro. O que aconteceu agora, por que nossos ancestrais e algumas tribos aborígenes primitivas tinham tão baixo nível de câncer? Por seu ambiente. Se você está num ambiente onde alimentos com carboidratos processados têm oferta mínima, você se exercita muito. Temos um sistema de vigilância no corpo. E se uma célula tiver mitocôndrias se corrompendo lentamente, essa célula é consumida para o bem do corpo. Nossos macrófagos chegam, veem aquela célula, ela não está funcionando bem, não está cumprindo os requisitos da sociedade, ela é comida. Excuse me. E as moléculas da célula consumida são distribuídas pelo corpo às outras células. Então, por quê o câncer se tornou tão comum nos últimos 50 ou 60 anos? Temos câncer desde os tempos neolíticos, mas era muito raro. Era extremamente raro. E agora supera doenças cardíacas como principal causa de morte em sociedades ocidentais. Então, o que está acontecendo? Estamos permitindo que nossas células fiquem preguiçosas e gordas, sem vigiar o corpo como deveríamos. É difícil identificar células fracas se há excesso de glicose na corrente sanguínea, pois as outras células também ficam assim. Elas são menos eficazes em eliminar as fracas, defeituosas, inaptas. Quando todos estão bem com o açúcar no sistema, não há necessidade de identificar células desreguladas até que, de repente, você se vê com isso espalhado ou um grande problema. Então, você pode voltar e olhar como a maioria dos cânceres de órgãos é muito rara em organismos que vivem em seus ambientes naturais, certo? Lobos raramente tinham câncer. Pouquíssimos de nossos parentes primatas, chimpanzés, gorilas, orangotangos, têm câncer. No nosso passado aborígene, o câncer era raríssimo. É só nos últimos 50 ou 60 anos, especialmente nos últimos 30 ou 40 que vemos isso. Por quê? O que acontece? Não é genético. A ideia de câncer genético é uma loucura. Sua origem é ambiental. Acordem, pessoal. É uma situação ambiental. Assim que a Food and Drug Administration liberou o xarope de milho com alta frutose, e assim que nossa sociedade se tornou mais dependente da tecnologia, nos falta exercício. Estamos enchendo nossos corpos com glicose, e o açúcar não é carcinogênico, mas cria inflamação sistêmica. A inflamação sistêmica danificará a fosforilação oxidativa. É a inflamação sistêmica que permite infecção por vírus, inclusive oncogênicos. Seu corpo simplesmente fica mais fraco quando você está nesse tipo de estado, como eu disse antes. Estamos enfrentando uma epidemia de obesidade. Isso leva as pessoas a ter diabetes tipo 2. Demência, câncer, doença cardiovascular. Todas essas doenças juntas são chamadas de doenças crônicas, decorrentes de nossa dieta e estilo de vida. A dieta e o estilo de vida são responsáveis por este problema. E agora você tenta descobrir o que vamos fazer para gerenciar o sistema, ou você poderia fazer prevenção. Mas a maioria das pessoas não se importa com a prevenção. Algumas se importam, a maioria não. E quando se tem câncer, as pessoas querem uma cura rápida. Você recebe todas essas coisas tóxicas. Ao fazer o tratamento padrão e ter um problema sério, você o piora.
Mas você está certo, Jesse, somos nós mesmos. É nosso corpo, é como vivemos em sociedade que contribui para grande parte do problema. Há uma pesquisa muito interessante. Com células, e foi nela que pegaram diferentes organelas. Na verdade, foi o citoplasma e o núcleo. E então, eles colocaram diferentes tumores no citoplasma e no núcleo. Explique o funcionamento e as descobertas. Sim, esses são os experimentos de transferência nuclear. Resumi todos. Como mencionei no último, talvez eu tenha, não me lembro. But, you know, aqueles experimentos de transferência nuclear foram um golpe fatal para a visão de que o câncer é doença genética. Esses estudos foram feitos pelo Dr. McKinnon, em Louisiana, depois Minnesota. Ele faleceu há alguns anos. O trabalho de McKinnon com os sapos. Jim Morgan, no St. Jude's, Rudy Janisch, do MIT, e Beatrice Mintz. O grupo de Israel e Schaefer, da Universidade de Vermont, Shane Wimberly, da Universidade do Texas. Todos esses grupos fizeram esse tipo de experimento, onde pegavam o núcleo de uma célula tumoral e o colocavam no citoplasma. Correção. Eles pegaram o núcleo Sim, um núcleo de célula tumoral em citoplasma normal resultava em nenhum crescimento desregulado. Por outro lado, núcleo normal em citoplasma de tumor gerava crescimento desregulado. Documentei como esses estudos foram feitos e repetidos inúmeras vezes. Ok, todos os tipos diferentes de cânceres, todos os tipos diferentes de protocolos. E como eu disse, o que eles estavam fazendo? Eles estavam simplesmente perguntando se um núcleo de tumor poderia direcionar o desenvolvimento normal ou não. E a resposta foi que o núcleo do tumor foi suprimido em seu crescimento anormal. Então, o citoplasma estava controlando. O citoplasma controlava a regulação do crescimento. Foi o que eu disse, pois no citoplasma estão as mitocôndrias, que controlam o ciclo celular. Se a mitocôndria está danificada, não importa se o núcleo está. Então, com mutações genéticas nucleares, ao colocá-las em citoplasma normal, obtém-se crescimento regulado normal. Tenho uma foto disso por aqui. Deveria ter pego, mas a imagem vale mais que 1000 palavras. Você pode seguir a imagem. Publiquei neste artigo. As pessoas podem ler os detalhes desses experimentos. A documentação detalhada, com referências, está no meu livro. Tem um capítulo inteiro sobre os experimentos de transferência mitocondrial nuclear. Além disso, se você tem uma célula com crescimento desregulado e remove mitocôndrias ruins e coloca novas, a célula passa a ter crescimento regulado. E se eu tiver uma célula de crescimento lento ou normal e coloco mitocôndrias anormais, seu crescimento se desregula. Tudo é controlado pela mitocôndria no citoplasma, não pelos genes no núcleo. Esta é a chave que nos diz que o câncer não pode ser uma doença de mutação genética nuclear e que é uma doença metabólica mitocondrial. E isso muda todo o cenário sobre como o câncer deve ser tratado, gerenciado e visto. E quando isso acontecer, todo o sistema mudará para uma forma mais racional de tratar isso sem toxicidade. Então, até que isso se torne mais amplamente conhecido, vamos sofrer com o que estamos passando atualmente. Onde isso pode confundir é que, com a nova teoria que você propõe, ainda há alterações genéticas à medida que o câncer se desenvolve. A diferença é que, na teoria convencional, eles dizem que o câncer é genético. Você diz que as alterações genéticas surgem conforme o câncer se desenvolve. Sim, são uma consequência. Células cancerosas liberam espécies reativas de oxigênio. Se as mitocôndrias são anormais, o oxigênio entra e, em vez de aceitar elétrons para gerar ATP, forma EROS, espécies reativas de oxigênio, que são bombas metabólicas.
Elas destroem, as proteínas destroem o DNA, causam mutações no DNA, causam anormalidades nos lipídios e elas meio que destroem, perturbam tudo. Então, as eros, as mitocôndrias, se danificam. Elas produzem eros. Eros são carcinogênicas e mutagênicas. O que isso significa? Significa que os metabólitos anormais, essas eros saindo da mitocôndria, estão causando as mutações, como efeitos posteriores no núcleo, como consequência. Sim, ao olhar os grandes sequenciamentos genéticos, como no Broad Center, eles encontram milhares e milhões de defeitos genéticos no núcleo das células tumorais. A medicina de precisão diz para focar nessas mutações, para gerenciar o câncer. Isso é loucura. São consequências. E você vê porque temos 1.600 pessoas por dia, elas não morrem de câncer, porque essas terapias, a medicina de precisão, todo esse tipo de coisa que você ouve falar, não está funcionando, porque se baseia em uma teoria falha. E, neste artigo aqui, o Dr. Christos Chinopoulos, líder mundial em metabolismo energético mitocondrial, e eu, comparamos e contrastamos a visão do câncer como uma doença genética, ou o câncer como uma doença metabólica, mitocondrial. E fica claro, para todos, com um nível razoável de educação e células cerebrais funcionais que o câncer não pode ser uma doença genética. Ponto final. Ok. Ponto final. Não é doença genética. No entanto, as pessoas diriam, como é possível? Você pode dizer isso quando eu vou a todos os principais centros de câncer e todos eles me dizem que é porque eles não leem a literatura científica. Ou eles não a leem, ou não a entendem, ou não querem saber sobre ela. Então, o que eu posso fazer sobre isso? Estou lhe dizendo o que está acontecendo. As pessoas podem ouvir, tirar suas conclusões, ler os artigos e chegar à sua própria conclusão. O mais incrível sobre a sua teoria, e nós vamos chegar ao tratamento aqui, o mais incrível sobre isso também, é o fato de que isso é muito pouco tóxico e se aplica a todos os tipos de câncer. Sim, sim. Acho que isso é muito importante, Jesse, porque essa é outra coisa que está nos atrasando enormemente. Que você acha que câncer de cérebro é diferente de câncer de mama, de pulmão, de cólon, de bexiga, de melanoma, de leucemias, de todos esses, uma célula de leucemia, uma de câncer de mama, são todas muito, muito parecidas. Mostrei todas essas evidências, analisamos cada tipo principal de câncer e todos têm defeitos no número, estrutura e função de suas mitocôndrias. Isso significa que cada um desses cânceres depende de glicose e glutamina. É assustador, é assustador. Você está me dizendo que todos esses cânceres, sim, unam as tribos, juntem todos os pacientes com câncer de mama, cólon, cérebro, coloquem-nos juntos e perguntem, o que é que temos em comum, pessoal? Ok, você acha que seu câncer de cérebro é diferente do meu de mama, do meu de cólon? Todos são fermentadores. Todos têm respiração danificada e estão fermentando. Então, você está me dizendo que uma terapia semelhante poderia ser eficaz no tratamento de todos esses cânceres? A resposta é, com certeza. Como sabe, testei no laboratório. Não encontramos câncer que viva sem glicose e glutamina. O que isso quer dizer? Não é que sejam sofisticados, resistentes ou astutos. Isso é papo furado. Eles simplesmente não leem a literatura sobre o que se deveria saber para entender a biologia celular. Então, sim, existe alguma terapia em qualquer clínica importante do planeta que esteja reduzindo a glicose e a glutamina enquanto faz a transição do corpo para as cetonas, porque as cetonas não podem ser fermentadas. E a resposta é não, isso não está sendo feito em lugar nenhum. Existem ensaios clínicos pensando nisso? Sim. O que isso significa? Bem, vamos usar o tratamento padrão e talvez adicionar algum tipo de dieta. E isso vai ter um efeito mínimo. Você tem que fazer o que eu digo. Tem que fazer do jeito que estamos trabalhando e desenvolvendo a terapia global para o câncer, porque entendemos a biologia do problema. Nós sabemos como lidar com isso. Será bem-sucedido em todo ser humano que chegar com câncer? Provavelmente não. Mas posso te garantir que será muito melhor do que tudo. O que temos atualmente, como tratamento padrão. E eu sei disso porque testei exaustivamente. Passei muitos e muitos anos pesquisando a fundo esse tipo de abordagem e ficamos chocados que isso não pode ser adaptado nas clínicas. Por que não descobrem? Mas você pergunta às pessoas, o que está acontecendo? Por que isso não está sendo feito?
Bem, nós aprofundamos no tratamento da última vez e temos rodeado o assunto nesta conversa também. Acho que antes de prosseguirmos é importante abordarmos o que é isso. E você falou sobre a glutamina e a glicose. Então, vamos lá. De novo, isso volta ao fato de que todos os cânceres são tratados da mesma forma sob essa teoria. Não importa o exemplo de câncer que usemos, vamos apenas chamar de câncer. Então, alguém com câncer quer adotar esse, entre aspas, tratamento alternativo. Como essa pessoa começa? Você está 100% certo. Vi muitos comentários dizendo, ele fala sobre isso, mas aonde vamos? Sim, aonde vamos? E sabe para onde eles vão? Vão para o Dana-Farber, MD Anderson, Sloan Kettering e todos esses grandes centros de câncer. Quando pedem por terapia metabólica, a resposta que recebem é: não há evidências. Para onde então essas pobres pessoas podem ir? Deveriam estar batendo nas portas do hospital e dizendo: quero terapia metabólica. E então são menosprezados, ridicularizados e completamente ignorados. Isso é loucura. Por que fazem isso? Concordo com muitos comentários. Seyfried fala sobre isso, mas para onde vamos? Por que não tenta ir ao seu centro de câncer local e ver o que dizem? E eles vão te dizer, nunca ouvi falar disso. Ele não sabe, ele não é isso, ele não é aquilo. E então esse comentário é superficial. Me diga qual parte da pesquisa científica que fiz você acha. Sem embasamento. Me mostre evidência de que o que digo está errado. Me mostre uma célula de câncer que viva confortavelmente sem glicose e glutamina. E talvez eu diga, quero saber, pois procuro há 40 anos e não encontrei. Eu quero saber sobre isso. Não dá. Não há estudos clínicos. Você não pode fazer o que o Seyfried diz porque não há ensaios clínicos. Bem, que diabos? Bem, por que você não faz um ensaio clínico? Eles, não podemos. Não se pode fazer o ensaio clínico. Por que não? Bem, blá blá blá. Custa dinheiro fazer esses ensaios clínicos. Quem vai pagar por este ensaio clínico? E então eles dizem que se fizermos um ensaio clínico, temos que fazer o tratamento padrão primeiro. Precisamos envenenar e irradiar você. Talvez então consideremos a terapia metabólica. Não. Considere a terapia metabólica primeiro. Se não funcionar, sempre pode voltar e fazer as coisas malucas que faz. E eu sinto pelas pessoas. Eu mesmo me sinto mal com toda essa situação. Sinto-me mal porque entendo a biologia do câncer, temos uma ideia clara de como funciona. Há relatos de caso mostrando que essas coisas funcionam. Por que ninguém está fazendo isso? Onde estão as clínicas que deveriam? Por que Dana-Farber não se manifesta? Por que MD Anderson não se manifesta? Por que esses grandes hospitais não se manifestam? Porque estão todos correndo atrás de genes. Procuram mutações genéticas em grande parte irrelevantes para o câncer. Dizem, você tem a mutação BRCA1. Você tem a mutação do fator de crescimento epidérmico. Você tem a mutação P53. Quem se importa? O ponto é que usam glicose e glutamina para viver. Por que não atacar glicose e glutamina? A maioria das mutações é completamente irrelevante. Então você faz biópsias, obtém informações totalmente inúteis e as trata com coisas que em grande parte não funcionam, para muitas pessoas, cobrando uma fortuna. O que é um absurdo, você cobra. Isso é outro absurdo, a toxicidade financeira. Publicamos o artigo. É simplesmente criminoso, é imoral fazer isso com as pessoas. Se você os está tratando com algo e eles ficam doentes e morrem, e então você cobra todo esse dinheiro extra por isso é imoral. Esta é uma questão moral, nem me fale. Eu tenho que lidar com essas coisas o tempo todo. É inacreditável. Tudo o que faço é garantir a precisão da pesquisa que publicamos. E eles dizem, sim, temos alguns. Trabalhamos muito duro para montar experimentos e obter resultados precisos. E então, quando os colocamos na clínica, aqueles poucos médicos e clínicas que estão dispostos a tentar fazer isso, eles obtêm resultados muito bons. Todo mundo é curado ou todo mundo... Não, todo mundo é curado e tratado com radiação tóxica e químio? Me poupe! Mas geralmente vemos uma melhor qualidade de vida. A sobrevida geral, ela realmente melhora, e a qualidade de vida também melhora. Será que existe uma resolução? Não sei. Como sabemos que há resolução? Jesse, se você morre aos 95 anos,
teve câncer de cólon aos 30 e morreu de ataque cardíaco sem o câncer voltar. Eu diria que foi curado. Mas, enquanto isso, quantos anos bons podemos dar a alguém diagnosticado com câncer metastático agressivo? Acho que essa é a taxa de sucesso. Se você consegue dobrar a sobrevida geral em relação ao que é feito hoje, considero um sucesso. Consideraria isso um sucesso? Sim. Tudo bem, então é isso. Right? Então você tem que tentar descobrir bem, você deveria trazer convidados aqui no seu podcast e fazer a eles esse tipo de pergunta. Por que vocês não estão usando a terapia metabólica? E veja que tipo de respostas você obtém. É muito interessante. Em vez de me ter aqui, por que você não vai atrás de alguns dos caras que dirigem as grandes clínicas de câncer? Traga o chefe de biologia do câncer do Dana-Farber, do MD Anderson. Traga esses caras. Fizemos pesquisa e não apoiou o que Seyfried disse. É? Onde está? Publique, me mostre. Pois o que fazem claramente não funciona. Você tem que meio que cutucar um pouco aqui e ver o que está acontecendo. Bem, percebo sua paixão e sinto o mesmo pelas pessoas. O ponto é, Sinto o mesmo. onde? Dá para entender, como você mencionou, alguém que se depara com essa informação, nos ouvindo, elas sentem aquela pontinha de esperança e veem que existe algo que poderia ser benéfico, e então há essa camada extra de o fato de que elas não podem nem tentar. Então, é quase como. Não que seja pior, mas há um insulto extra e mais grave, porque elas sabem que algo existe e nem têm acesso. Bem, esse é o paciente. Sim, eles sabem que há algo mais que poderia ajudar. Procuram seus profissionais que dizem, não, isso não existe, ou, se fosse importante, eu saberia. Ou você recebe várias respostas. Você ouviu os comentários. Pacientes perguntaram aos médicos, disseram, não, açúcar, não pode tirar, é essencial. Isso é loucura. Essas pessoas vivem na idade da pedra, pelo amor de Deus. Têm pouca compreensão da biologia da doença que tratam, seja médico ou enfermeiro. Acho que a culpa não é inteiramente deles. Pouquíssimos oncologistas e médicos recebem treinamento sobre o poder da dieta e estilo de vida para tratar doenças crônicas. Recebem treinamento que não aborda a essência do que precisam saber sobre como tratar o câncer. E não se esqueça, há pessoas a quem é dito: pare de comer carboidratos, perca peso naturalmente, para reduzir risco de diabetes, câncer e outras coisas. E muitos não querem ouvir isso. Elas dizem, pode me dar um comprimido? A indústria farmacêutica daria feliz. Mas o problema, como disse, somos nós. Ok? Somos nós, em grande parte. Nós podemos arcar com grande parte do fardo se nos colocamos na posição de ter câncer em primeiro lugar. Nós também podemos nos tirar dessa posição e tentar nos ajudar. Então, a terapia metabólica é diferente de todas as outras terapias, porque requer uma participação significativa por parte do paciente. O paciente participa do processo de cura, ele se beneficiará, então é significativo. O que isso significa? Terá que mudar radicalmente dieta e estilo de vida para seu corpo voltar a ser saudável. Se não estiver disposto, estará propenso a ter essa condição, persistindo e possivelmente te matando. Então eu acho que tem que haver uma educação por parte do paciente, bem como por parte do médico. Voltando ao ponto que você mencionou sobre eu trazer médicos convencionais e discutir algumas questões que falamos hoje. Isso, pelo menos neste momento, não é algo que eu esteja interessado em discutir e bater de frente e causar toda essa negatividade. O caminho que escolhi é trazer pessoas como você e trazer luz a essas outras mensagens. E o fato é que isso pode vir do paciente, para cima. Eu sei que, infelizmente, para as pessoas que estão no estágio 4 agora e não têm muito tempo, isso não vai ser fácil para elas, ou talvez não tenham tempo para agir assim, mas, infelizmente,
Com minha plataforma, acho que o melhor é usá-la para trazer luz a essa informação e para que as pessoas aprendam. E então, eu diria com que sim. sorte, você mencionou bater na porta do médico e dizer: é isso que eu quero, porque você tem tentado fazer do outro jeito, trazer luz a essa nova informação e ela ser, em grande parte, ignorada. E para alguém como eu, não tenho a formação científica que você tem. Então vou conversar com um desses médicos. Não é como se eu tivesse que te trazer e você tivesse que entrar na parte científica e ter uma conversa científica com conhecimento de causa. Sou o intermediário aqui para extrair da sua genialidade. Entendo completamente sua situação. Entendo completamente sua resposta ao que disse. O câncer é um campo extremamente controverso. Tem sido assim desde o começo, pois as implicações são profundas para quem somos, como espécie, como pessoa. Isso perpassa por tudo. Mas, quando as pessoas ouvem o que digo, ficam animadas e empolgadas, o que lhes dá esperança. E então, quando vão à clínica ou ao oncologista, levam um banho de água fria e vem a frustração. E então, o que você faz? Me sinto tão mal. Porque dizem: onde ficam essas clínicas? Sabe onde ficam? Nos hospitais locais. Ok, é lá que deveriam estar. Por que não são eles que estão adotando essa terapia metabólica? Você tem esses centros de câncer gigantescos. O Centro de Câncer MD Anderson e temos o Dana-Farber, o Sloan Kettering, são instituições multimilionárias, com tudo isso acontecendo. E quando as pessoas têm câncer, elas vão lá e dizem: nós temos imunoterapia. Isso tudo é baseado no conceito de que o câncer é uma doença genética. Então, logo de cara, você está recebendo um tratamento que não é baseado no conceito de que o câncer é uma doença metabólica mitocondrial. Agora, eu sei que muita gente não sabe disso, e elas ficam frustradas e eu não as culpo. Como você acha que eu me sinto quando eu converso com esses caras? Na maioria das vezes, eles não querem conversar, não querem se envolver. Não. E se o fazem, há outra camada de pesquisa aqui, que você não conhece e com a qual tenho que lidar. Cientistas que dizem que Otto Warburg estava incorreto em sua avaliação do câncer como doença metabólica, pois células cancerosas consomem oxigênio com a mesma facilidade que as normais. Portanto, elas não são, como Warburg disse, dependentes da fermentação, porque o consumo de oxigênio delas é muito semelhante ao de uma célula normal. E o que nós descobrimos em nossa pesquisa é que o consumo de oxigênio na célula cancerosa não está sendo usado de forma eficiente para a produção de energia, enquanto na célula normal ele é usado. Então, eles estão assumindo que o consumo de oxigênio por si só significa que a célula está obtendo energia. Do oxigênio, nas células normais, isso é verdade. Nas células cancerosas, isso não é verdade. Há enorme ênfase em pesquisa, mostrando que células cancerosas têm fosforilação oxidativa normal. Não, não tem. Seu consumo de oxigênio não está ligado à produção eficiente de energia. Pouquíssimas pessoas poderiam aprofundar nisso, pois é a base fundamental do que Warburg disse nos anos 20 e 30. A capacidade da célula cancerosa de obter energia está comprometida. Obter energia usando oxigênio está comprometido. E continuo mostrando que células cancerosas podem viver em hipóxia sem oxigênio. Células cancerosas conseguem sobreviver em cianeto e em outros venenos respiratórios. Células normais morrem instantaneamente, mas a cancerosa não, pois não usa oxigênio para energia. Então, o consumo de oxigênio em si está meio que te dando desinformação, te desviando do caminho. Mas nos últimos 10, 15 anos no câncer, muitas pessoas que estudam o metabolismo energético e o câncer saíram e compraram o instrumento Seahorse. É um equipamento muito sofisticado que mede o consumo de oxigênio e a acidificação extracelular, usando fórmulas indiretas e coisas do tipo. E virou algo que todos sentem que precisam pesquisar com o Seahorse, o que traz desinformação massiva à área. Então, e ninguém quer ouvir que comprei equipamento caro e agora você diz que obtenho desinformação dele. A resposta é, com certeza, porque fizemos todos os experimentos para testar e células cancerosas não vivem de oxigênio. Crescem sem oxigênio muito bem. E
Isso nos diz que fermentam e nos leva de volta ao que fizemos. Interrogamos células cancerosas de diferentes tipos e perguntamos: com o que vocês crescem? Tiramos tudo das células tumorais, colocamos no nada, apenas em água com sal, uma solução salina tamponada. Solução salina tamponada com fosfato. E elas estão lá e todas morrem. Ok, ótimo. Então, vamos fazer de novo. Toda célula cancerosa vivendo apenas em água com sal, salina tamponada com fosfato, morre. Certo, ótimo. Devolvemos a elas o meio essencial de Dolbeco com aminoácidos e as colocamos lá e vivem um pouco mais, mas depois morrem. Células cancerosas morrem no DMEM, um coquetel de aminoácidos. Elas não vivem em água com sal nem muito tempo nesse DMEM. Ok, ótimo. Agora sabemos que precisam de algo para viver. Adicionamos de volta todos os açúcares e aminoácidos. Adicionamos tudo e tentamos descobrir do que precisam para viver. Certo? É isso. Colocamos cisteína, metionina, colocamos todos os aminoácidos. Você coloca glicose e coloca glutamina e essas coisas disparam. Agora, elas também podem viver de outro açúcar, como a sorbose. Mas nós não temos sorbose na nossa dieta. Nós não temos sorbose. Então ninguém anda por aí virando copos de sorbose. Mas as células cancerosas também podem viver desse tipo de açúcar. Mas nós não temos isso. O que você descobre é que existem outros, como a asparagina. Elas conseguem se segurar um pouco com a asparagina, mas elas dependem principalmente de glicose e glutamina. Não encontramos outro combustível que substitua glicose e glutamina. Aí dizem, células cancerosas podem viver de corpos cetônicos e ácidos graxos. Remova glicose e glutamina, adicione cetonas e ácidos graxos, e elas morrem rápido como em solução salina. Se adicionar ácidos graxos à glicose e glutamina, elas crescem mais rápido, pois ácidos graxos melhoram o uso de glicose e glutamato. Analisamos todas essas condições. Removemos tudo e perguntamos o que essas células podem fazer, sob condições rigorosas, do que precisam para sobreviver. E descobrimos o que precisam. Não conseguem viver sem glicose e glutamina. E esses dois combustíveis trabalham em sinergia um com o outro. Nós temos um artigo lindo aqui. É inacreditável, nós vamos publicar isso em um futuro não muito distante. É assim que esses dois combustíveis alimentam a fera, nós os temos bem, são caminhos diretos. Essas duas vias se alimentam, permitindo que células tumorais sobrevivam. E você tem que cortar os dois combustíveis juntos. Não se pode tirar um, pois se apoiam no outro. Ataque um e se apoiam no outro. É preciso atacar os dois combustíveis juntos, forçando o corpo a uma cetogênica restrita. Elas não queimam cetonas. É preciso boa mitocôndria. Células cancerosas não queimam cetonas. Essa bobagem de que células cancerosas conseguem? Não conseguem. Nós as testamos. Mostre-me evidência de que uma célula cancerosa queima cetonas sem glicose e glutamina. Tiro o chapéu, não encontrei. Quando você restringe tudo ao que essas células precisam para sobreviver. E se sabe o que precisam? Precisam de energia e metabólitos para crescer. Esses dois combustíveis dão à célula cancerosa tudo o que precisa, e ela não consegue usar outras coisas no ambiente. A forma lógica de tratar o câncer é remover os dois combustíveis necessários e transicionar o corpo para combustíveis que células tumorais não usam, e você aniquilará. A maioria dos cânceres tem o mesmo problema. Consegue acreditar no que disse? Consegue compreender? Bem, eu já vi muito do seu trabalho, então sim. Inacreditável. Então, vá à sua clínica de câncer local e explique. Depois, dê-lhes o artigo. Você diz, aqui está a evidência. Eles olham para isso. Uau, sim, realmente, eu vou ler isso e te dou um retorno. E depois te damos um retorno. Então, não que nunca, mas a maioria deles olha para isso e é como se fosse. Uau, o que é isso? Não sabia. Veja este caso. Um bom artigo sobre um homem com câncer de pulmão metastático. Ele fez radioterapia e químio. Ele fez químio. O câncer estava no pulmão e, infelizmente, espalhou-se para o cérebro. E ele passou pelo tratamento padrão. O câncer continuou a crescer. E meu bom amigo, o Dr. Athanasios, na Grécia, imediatamente o colocou em uma dieta cetogênica com restrição calórica, que não é tão ruim assim. Tinha cordeiro e azeite de oliva e coisas do tipo. Era, na verdade, uma espécie de dieta mediterrânea. E esse cara está vivo 9 anos depois.
Ele deveria estar morto há 9 anos. Bem, este é apenas um N de 1. N of 1. What about... E Pablo Kelly, por que não leem esses artigos? Por que não leem sobre esse cara que devia ter morrido há 8 anos? Porque ele ainda vive. Ele não está curado, mas o câncer está controlado. E os artigos estão aqui. Qualquer um pode pesquisar e ler esses artigos online. Não está escondido por muros de faculdades de medicina. Está disponível. Está na internet. Então, as pessoas podem ler todos esses artigos e então podem lê-los com atenção e dizer: bem, isso é muito interessante, mas não sei se posso usar isso. Eu acho que parte do problema e isso se conecta com algo que eu estava falando antes, mas para elaborar mais sobre isso, é o fator tempo para as pessoas, porque as pessoas não estão se aprofundando nessa base de conhecimento e aprendendo sobre isso antes de terem câncer. Vão ser as pessoas que já têm câncer. Elas têm um prazo e, então, elas ainda têm todas as pressões da vida familiar e estresse e um estilo de vida corrido e dinheiro e poderíamos continuar sem parar. Então é tipo... Eu realmente sinto muito pelas pessoas quando elas estão apenas procurando o que podem fazer, algo prático e mastigado para elas, porque elas não têm muito tempo e estão exaustas. Você fala que ao receberem o diagnóstico de câncer, o cortisol das pessoas sobe. Sim. Causando picos de açúcar no sangue que alimentam o câncer. Há muito contra as pessoas, por isso esta conversa. Por isso te quis de volta, pois... O melhor que podemos fazer é levar essa informação às pessoas. E guiá-las. Bem. E, com clínicas existentes, dar-lhes o conhecimento de onde estão, pois sou um intermediário para entregar a informação. Você é o cientista, e é isso que podemos fazer. Bem, eu acho que as clínicas são aquelas que você tem em todas as grandes cidades. Essas são as clínicas que deveriam estar adotando isso, porque existem, não me entenda mal. Existem clínicas de terapia metabólica que estão começando. Eu sei que tem uma na Suíça. Eu sei que pode ter uma no Arizona, mas elas ainda não chegaram lá. Não há um lugar para onde você possa ir. Quando dizem, ele fala disso, mas para onde vamos? Vá ao hospital local. Pergunte sobre isso. Eles dizem, nunca ouvi falar disso. Sinto-me mal pelo paciente, pois ele ouve o que digo. Há esperança. Existe um modo de controlar a doença sem toxicidade, eficaz em manter pessoas vivas por mais tempo. Mas ainda assim, quando querem orientação profissional sobre isso, não tem. Para onde você vai? Ok. Sim, eu consegui fazer isso em 1 ou 2, 3, 4, 5 relatos de caso. E... nosso artigo sobre cães acabou de sair. Este aqui que todo mundo tem comentado, como é possível que se possa usar. Uma resolução de mastocitoma canino. Maligno usando a terapia metabólica cetogênica, sozinha. Sem químicos, sem radiação, nada. E este cachorro está ótimo. E você pode olhar as fotos do cachorro e pode ver como está limpo. E essa é outra coisa. Nesses hospitais, quando você trata o câncer, você diz, olhei todos os mapas de calor, os médicos, os resultados genéticos, olhei as mutações e olhei isso e aquilo e tentei entender. No nosso caso, nada para estudar. Sumiu, resolução é ausência de câncer, nada sobrou. O que fazer? Onde estão seus dados? Tudo o que posso mostrar é o rosto de um cachorro que tinha um tumor grande e agora não tem nenhum. Após uma mudança radical na dieta, e vejo o mesmo acontecer com pessoas. Então, Jesse, muito disso recairá sobre o próprio paciente. Eu dou a informação. Eles podem ler e decidir por si mesmos. É fácil? Não, não é nada fácil, mas está lá. Precisam dedicar tempo. É preciso ter letramento científico. Para entender, não é como ir ao centro de oncologia local, fazer biópsia e dizerem que você tem este câncer. E agora, instituir um programa para controlar seu câncer com radiação, químicos tóxicos, imunoterapias e imuno-CAR-T e tudo mais. Ou dizer para ir para casa e começar a cortar, baixar o açúcar, aumentar cetonas, entrar em um estado de... Na verdade, foi o que fizemos com a terapia de pressão e pulso, porque as pessoas precisam saber disso. E este é o diagrama. Como pode ver, neste artigo temos o carinha vermelho cheio de câncer. Ele tem diabetes tipo 2, pressão alta e todo tipo de coisa. Então,
Lentamente o movemos para o amarelo, onde o câncer se torna menos letal. Menos complicado, ele fica mais saudável e lentamente degradamos. Como pode ver, os diferentes medicamentos e dietas que você usa e, como disse, terapia emocional para reduzir a ansiedade, tudo isso faz parte do pacote para a cura. Esta é uma estratégia para a cura. Como disse antes, o corpo se curará se tiver a oportunidade. É uma estratégia planejada para controlar o câncer e funcionará. E funciona. O problema é que ainda não está pronto para ser implementado nas principais faculdades de medicina. Não sei quanto tempo levará, mas talvez seu público, quem ouve isso, seja quem vai pressionar. São elas que devem fazer a mudança. Posso dar as direções, protocolos e tudo mais, mas se os hospitais não os usam, o que fazer? As pessoas têm que exigir, têm que querer. Eu quero abordar alguns dos detalhes daquela última página que você mostrou em 1 minuto. Mas primeiro, eu quero demonstrar um pouco de empatia pelo médico que está por aí, que pratica a medicina no sentido clássico. Porque nós falamos sobre isso na nossa conversa anterior. As mãos dele ou dela estão basicamente atadas porque eles têm que seguir o padrão de tratamento. E como uma segunda camada nisso, se eles ouvirem esta conversa hoje e depois forem para o hospital amanhã e começarem a falar sobre algumas das coisas que estamos falando hoje, vão rir da cara deles. Sabe o que eu quero dizer? É suficiente para um médico que quer se posicionar, fazer alguma coisa? E é por isso que, de novo, os pacientes. Veremos como se desenrola. Esperamos uma resposta positiva com o tempo e com sorte mais cedo. Mas talvez tenha que vir dos pacientes, pois esses médicos clássicos, de novo, estão de mãos atadas. Sim. E seus colegas não ouvirão se levantarem a questão. É engraçado. Eu falo com tantos médicos, oncologistas e outros, e os que sabem que estou certo são geralmente os que se aposentaram. Eles não podem dizer nada enquanto trabalham. Mas, ao se aposentarem, vêm a mim e dizem: você está 100% certo, cara. Posso apoiar tudo o que diz, mas não podem dizer isso enquanto trabalham. Pelas razões que mencionou. Então, como mudar o sistema? Este sistema do câncer está falido. É um sistema falido, que trata pacientes com base em teoria falha sobre a doença. Pessoas sofrem e morrem. Usamos abordagens medievais para tratar essas pessoas, crianças pequenas. Trabalhamos em uma terapia para câncer cerebral infantil, menos tóxica e mais terapêutica. Temos um belo sistema pré-clínico. Para isso, podemos publicá-lo e você tenta levar para a clínica para a criança com tumor cerebral e não a usam. Então teremos o mesmo problema. Em todas as etapas, como podemos de fato mudar isso? Temos a ciência. Deveríamos ir na direção certa, mas não estamos fazendo isso. Então por que não estamos fazendo isso? E aí você tem que cavar um pouco mais fundo, e muito disso tem a ver com algo além da ciência. Obviamente, há outra coisa acontecendo aqui. Se a ciência nos diz que devemos ir nesta direção, e temos as fortes evidências pré-clínicas e de relatos de caso para dizer que deveríamos estar indo nesta direção e não estamos indo nessa direção. Então o quê? Então, por que não estamos indo nessa direção? Então, por que essas pobres pessoas que ouvem isso ganham um certo nível de esperança e vão para a sua clínica de câncer e não conseguem nada do que estou dizendo, e são ridicularizadas e às vezes mandadas embora? Ora, isso é inaceitável. E eu entendo que existem médicos que entendem o que estou dizendo, e eles gostariam de poder fazer isso, mas o sistema não permite que o façam. Então, o que é o sistema? Quem está no comando do sistema? Quem é esse suposto sistema? Ok, não há nada sendo suprimido aqui. Não há conspiração aqui. Isso está claramente aí. Não está? Eu estou falando. Você está ouvindo. As pessoas estão ouvindo. Bem, por que isso não está sendo feito? Então você tem que dizer, há algo mais acontecendo. Tem que haver, não é? É simplesmente ignorado. Não está sendo suprimido. É basicamente, mas por que é ignorado? O que há de errado com a ciência que temos mostrado? Ano após ano, com as histórias de sucesso que temos? Bem, você não fez um grande ensaio clínico. Como podemos fazer um ensaio clínico quando as próprias pessoas que participariam do ensaio
nunca ouviram falar disso, não sabem nada sobre a biologia, e você está tratando pacientes com pessoas que realmente não entendem qual é a situação. Quem vai pagar pelo ensaio clínico? Você tem que pensar no custo do salário do médico, dos leitos no hospital, os exames que fazemos para garantir que algo está funcionando na direção certa. Tudo isso custa dinheiro. Então, quem vai pagar por este tipo de terapia? As pessoas que têm câncer de mama vão todas juntar seu dinheiro e dizer: vamos fazer um ensaio clínico em terapia metabólica para câncer de mama? O que elas fazem é correr nas campanhas do Laço Rosa da Susan Komen, e todo mundo está lá, correndo, e eles arrecadam milhões de dólares, e então eles dão para Dana-Farber, MD Anderson. São os mesmos caras que estão contribuindo para o problema em primeiro lugar. Então, o que você vai fazer? Eu não sei. Talvez isso esteja além da minha alçada. Mas tudo o que posso fazer é apresentar as evidências para dizer que deveríamos estar fazendo isso. E se você não o faz, deve haver outra razão para não querer fazer. As clínicas ficam nos grandes hospitais. Então não diga: quero ir a uma clínica de terapia metabólica. Vá ao The James MD Anderson e pergunte: por que não fazem terapia metabólica? Eles dirão: não podemos fazer metabólica. Não foi feito. É um problema clínico. Eles dão desculpas superficiais. E se disserem que a ciência não está estabelecida, eu pergunto: onde está o artigo? O paciente não pode e nem deveria lidar com isso. Eu lido com isso, mas não posso. Não sou médico, não trato ninguém. Não posso dizer o que fazer ou não. Só posso publicar minha pesquisa. Mostrar que funciona. Não funciona em camundongo. Ele disse: estudos com camundongos não são relevantes. É? E o cachorro? O cachorro respondeu melhor que o camundongo. Então seus cães são irrelevantes agora, certo? Mas funciona em alguns relatos de caso de pessoas com câncer terminal. Funciona nelas. Funciona em pessoas e cães melhor que em nossos modelos de camundongos, garanto. E nossos dados vieram de um modelo pobre de câncer e obtemos resultados. Funciona muito melhor em humanos e cães. Jesse, me diga, o que você acha de tudo? Isso? Deixa eu ouvir. O que você tem a dizer? Já falei bastante. Você me Acho faz que as perguntas pessoas já muito sabem boas. o que penso. Eu quero ouvir o que você... Eu sei que você está. Você está fazendo perguntas. Não, mas agora eu estou vou... expressando meus sentimentos também e nos guiando aqui. Quero ressaltar que você deu uma dica. Há clínicas, você mencionou uma no Arizona e uma na Suíça. Então, as pessoas podem ter uma pista Bem. para buscar. Outra coisa que quero mencionar é que Claro. ouvi você falar, e acho que no início da nossa conversa você mencionou esses kits que envia para as pessoas, se elas entram em contato e se sentem sem esperança, fale sobre quem pode conseguir um e o que tem dentro. Eu os dou porque me mandam e-mail e tenho um kit. É basicamente dizer que se baixarem o açúcar no sangue, aumentarem as cetonas, tem chance de reduzir o crescimento dos tumores e, de fato, nosso conceito de pressão e pulso, que mostrei a evidência para a glicose, o medidor, o ketomojo, o índice de glicose e cetona. E essa é outra coisa. Muitas pessoas vêm a mim e dizem: eu furo o dedo, pego uma gotinha de sangue e coloco na fitinha e coloco no medidor e ele me dá minha glicose. E então eu pego outra gota de sangue e coloco na fitinha e ele me dá minhas cetonas. E eu aperto um botão e ele me dá a proporção de açúcar no sangue para cetonas no sangue. E nós publicamos o que achamos que é a zona terapêutica que retarda o câncer e te dá uma oportunidade de planejar opções e coisas. E muitos pacientes ou muitas pessoas me dizem que eu não consigo, eu fiz de tudo e não consigo minha leitura. Não consigo entrar na zona que me diz. E você descobre que também estão sendo tratados com esteroides, radiação e outras coisas. E tudo isso impede o corpo de baixar para essas zonas críticas de cura terapêutica. E essa é uma interferência. Eles lutam e lutam, fazem isso e aquilo. A maioria das pessoas que vejo entrar nessas zonas não fazem químio nem radioterapia. Todos esses de quem falo, eles não foram prejudicados por tratamentos tóxicos no corpo ao mesmo tempo. E aí as pessoas dizem: eu tenho comido esses vegetais e não consigo melhorar. Bem, pare.
Tente outra coisa. Há alimentos que aumentam o açúcar no sangue e outros que fazem o mesmo. Sei que é difícil, acredite. Não defendo que bebam só água por 14 ou 15 dias. É difícil. Mas as pessoas conseguem. Como disse, não posso sair e dizer às pessoas, não posso dizer nada, mas não posso dizer. A única forma de controlar seu câncer é não comer por 30 dias e beber só água. Mas há quem faça e obtenha sucesso. Mas não é isso que a maioria quer ouvir. Você precisa de terapia guiada por profissionais que o ajudem a entrar nessas zonas. Miriam Calamian tem um serviço. Ela é uma nutricionista certificada que conhece e ajuda muitos. Ela escreveu que muitos pacientes entram nessas zonas. Ela escreveu o livro Dieta Cetogênica para o Câncer. As pessoas precisam olhar o que comem, o quanto, as combinações e lentamente verão que entram nessas zonas. Uma vez na zona, há medicamentos não tóxicos, como remédios para parasitas que agem nas células cancerígenas, mas só funcionam nessa zona metabólica. Então, novamente, é um procedimento planejado. Não pode só tomar certos medicamentos e esperar resultados. A dieta já ajuda muito. A chave é a dieta com medicamentos que visam glicose e glutamina simultaneamente. É preciso que seu corpo aceite os medicamentos na combinação certa. Isso envolve dosagem, tempo e programação. Essa é a vanguarda. Então é daí que vem nosso dinheiro, quando conseguimos. A maior parte de nossa pesquisa é apoiada por filantropia e fundações privadas, porque elas nos permitem fazer o que precisamos para avançar, mudar o ponteiro em tudo isso. E temos as melhores pessoas que trabalham comigo há anos nesses sistemas pré-clínicos e interrogando essas células. Então, uma vez que sabemos e montamos o pacote, podemos treinar pessoas para fazer isso e ajudá-las. Mas há muitas variáveis aqui, Jesse. Estamos tentando fazer o nosso melhor para ajudar essas pessoas. E saber que estamos certos. E saber que isso vai ajudar e ajuda. Pelo que vejo, vai ajudar muita gente. Mas me sinto frustrado por não poder dizer a elas, vá a este lugar. Se você quiser ir para a clínica em Istambul, onde eles tiveram algum sucesso. Sucesso para todo mundo. Não, quem tem sucesso com todo mundo? Nenhum lugar tem sucesso com todo mundo. Mas temos um resultado melhor do que alguns outros lugares? Com certeza. O futuro permitirá que as pessoas construam clínicas que tratarão as pessoas com terapia metabólica? Talvez. Acho que será muito promissor. Trabalhei com muitos profissionais experientes que seriam excelentes no tratamento do câncer. Precisamos de médicos licenciados para tratar, mas que tenham a devida flexibilidade para aplicar essas abordagens. Como você mencionou, eles não possuem a flexibilidade necessária para integrar esses protocolos inovadores ao tratamento de seus pacientes. Ao longo de nossa conversa aqui, abordamos muitas das diferentes peças do que sua pesquisa mostra que seria o melhor tratamento atualmente, que é apoiado pelo seu paradigma. Acho que seria útil para as pessoas com a ressalva de que não é para seguir este conselho e curar seu câncer, mas de uma perspectiva de pesquisa, como uma ressalva. O que sua pesquisa está mostrando neste momento, o beabá, porque há nuances em tudo isso e você não vai entrar em todas as nuances. Mas qual é o beabá? Sabemos que a dieta cetogênica é uma parte disso, entrar em cetose. Sabemos que interromper o combustível da glutamina é outra grande parte disso. Mas nos dê, em poucos minutos, o beabá do que a melhor pesquisa está mostrando atualmente. Como eu disse, há algum câncer por aí. Em qualquer lugar que sobreviva sem glicose e glutamina. Quanto mais se estuda cada tipo de câncer sob toda a condição, não se encontra um que sobreviva sem glicose e glutamina. Se encontrar uma célula tumoral que sobreviva sem elas, teríamos que reavaliar algumas de nossa posição sobre isso. Eu teria que dizer, eles têm um normal. É possível que uma célula cancerígena possa obter energia suficientemente da fosforilação oxidativa, e então teríamos que olhar para isso com mais cuidado. Até agora não encontramos isso. E eu acho que
Enquanto pudermos continuar a interrogar as células cancerígenas e descobrir do que elas dependem para a viabilidade, então se torna um caminho claro de como matá-las ou eliminá-las do corpo. Então, sim, gostaríamos de aprofundar no câncer de pulmão, mama e cólon. Já fizemos muito com câncer cerebral. E não achamos tumor que sobreviva nessas condições. Mas quando olho para a biologia do cólon, mama e bexiga e pulmão, eu vejo as mesmas sob o microscópio. De estudos ultraestruturais já feitos por patologistas, eu vejo as mesmas anormalidades. No número, estrutura e função das mitocôndrias em um câncer de cólon, mama e bexiga e o que for, como vejo no câncer cerebral. Então, isso me diria com certeza que esses caras provavelmente dependerão dos mesmos combustíveis que o tumor de mama. Só temos que apenas analisar a lista toda de todos os principais cânceres. E apenas mostrar que não há câncer que possa sobreviver. E se houver, nós realmente queremos saber. Mas até agora, não encontramos isso. E contanto que você possa mostrar que tem o mesmo tipo de problema em todos esses diferentes tipos de câncer. É uma evidência bem forte para dizer que precisamos visar essas coisas. E isso é baseado na teoria metabólica mitocondrial do câncer, não na teoria genética. Cada um desses cânceres que mencionei, se você olhar para suas mutações genéticas, são todos diferentes uns dos outros. E, no entanto, o campo está se concentrando nas diferenças únicas nesses cânceres, porque eles vêm com medicina de precisão, seu câncer único e tudo mais. Esse é o tipo de jargão que eles tendem a usar na televisão, quando estão tentando te dizer o quão maravilhosos são seus tratamentos. Nós temos algo para o seu câncer. Se esses cânceres são todos semelhantes, muito semelhantes, então o tratamento deveria servir para todos os tipos, com mínimas modificações entre os diferentes tipos de câncer. Se conseguirmos mostrar que são todos fundamentalmente semelhantes, sem outro combustível ou oportunidade de vida, o caminho a seguir se torna muito mais claro e direto. Então, eu mostrei claramente o caminho a seguir, e isso pode ser facilmente adotado na clínica, facilmente. Muito, muito facilmente. É exatamente isso que fazemos. E continuaremos fazendo, até o último suspiro, para afirmar isso. Não há exceção à regra. Essas células são dependentes da fermentação. Elas obtêm sua energia sem a necessidade de oxigênio. Isso nos mostra claramente como atacar e destruir essas células de forma eficaz, sem causar toxicidade e danos ao corpo. Será um processo fácil? Não. Por quê? Porque você deve ser um defensor ativo e um participante engajado no processo de cura. A questão é, as pessoas precisam saber que, para se livrar do câncer, o fardo recai pesadamente sobre seus ombros. E eu tenho a ciência para dizer o que você deve fazer, mas depende de você determinar se quer ou não fazer isso. Para ser verdadeiramente preventivo e ter uma vida saudável e plena, você tem que ir contra a maré e se dedicar a pesquisar e aprender. Acho que está bem. Claro. O que está matando a maioria dos americanos são alimentos com carboidratos altamente processados. Não há dúvida sobre isso. O que colocamos na boca que está nos matando. Isso está causando a maioria das doenças crônicas que temos em nossa sociedade. Vem do que comemos. Não são nossos genes, acredite. É o ambiente e o que comemos. O que estamos colocando na boca está, em última análise, causando um desequilíbrio da homeostase metabólica em nosso corpo. Obesidade e, então, outra pessoa que pode não ser obesa desenvolve câncer porque essa pessoa, nesse ambiente, essa perturbação metabólica a coloca em risco. Para isso, como nós mudamos? Muitas pessoas não têm consciência. É inacreditável quantas pessoas não sabem que a obesidade vai reduzir quanto tempo elas viverão no planeta. Elas não sabem disso, sabem? É inacreditável quantas pessoas não sabem que ser gordo reduzirá sua expectativa de vida. Estou te dizendo agora, ser obeso reduzirá sua expectativa de vida no planeta, especialmente quando você vê crianças pequenas acima do peso. Essas criancinhas estão agora em grande desvantagem de ter uma longevidade bem-sucedida. Não todas, mas certamente um número significativo. Não é só câncer, é doença cardiovascular, demência. Está brincando? Eu disse que um estudo sobre a dieta mediterrânea mostrou que você pode reduzir significativamente
câncer, demência e obesidade. Com ela, não era a dieta mediterrânea, mas o consumo de alimentos sem carboidratos, processados e pouco nutritivos. O vilão, carboidratos processados. E eles são gostosos. O problema é, não defendo que nos livremos disso. Defendo que toda vez que isso toca seus lábios, você se coloca em algum nível de risco. Mas essa é a sua escolha, é a escolha de cada um. Não fecharemos lanchonetes de fast food, nem faremos tudo isso. Mas as pessoas precisam saber que essas coisas nos colocam em risco de doenças crônicas. E para algumas, isso pode impactar. Muitas não se importam. Então, o que você vai fazer? As pessoas não se importam. Ok, bem, se você não se importa, então não reclame de ter câncer e diabetes e todas essas outras doenças, porque quem fez isso? Nem a indústria farmacêutica, nem o governo federal fizeram isso com você. Você fez isso consigo mesmo. Mas, Certo. concordo com o que você diz. Mas o ponto que eu tentava fazer era que você está indo contra a maré quando faz escolhas diferentes. Porque para todo lado que você olha, tem fast food e comida processada está por toda parte no supermercado. E você olha até os guias alimentares do governo e o que é repassado para as pessoas seguirem na dieta. Você tem que ir contra a maré e pesquisar para viver diferente, seja na prevenção ou tratamento, como aprendemos hoje. Sim, concordo plenamente. Somos nós. Como eu disse, o câncer somos nós mesmos. Mas você está certo, as coisas são feitas. Mas não vamos sair por aí e fechar todas as lanchonetes de fast food. De vez em quando eu pego um hambúrguer, uma vez a cada 2 anos e digo, é bom? É bom demais! Já comeu um sanduíche do Subway ou algo assim que você treme ao comer? É ótimo! Mas se comer todo dia, te mata. Mas de vez em quando não vai te matar. Mas detesto ser tão direto, mas a questão é que nossa sociedade é doentia. Estamos entrando em uma nova fase da nossa existência neste planeta, e é a fase das doenças crônicas. E há muitas coisas em que estamos gastando, tanto dinheiro, cuidados de saúde, todas essas doenças crônicas. Bilhões e bilhões de dólares que poderiam estar indo para a educação, infraestrutura, área militar, poderia estar indo para outras coisas além de tentar cuidar da condição de alguém, que é causada predominantemente pelo próprio indivíduo. Sim, se você quiser chamar de ser tentado pelo aroma. Algumas dessas coisas são assim. Você passa pela loja e diz, cara, eu tenho que entrar lá, provar um pouco daquilo. Mas eu acho que tudo, as pessoas sempre dizem, você deveria ser moderado, todo mundo. Isso é verdade. Quantas pessoas moderadas você conhece? A maioria das pessoas não é moderada. Mas essas são questões que desviam do ponto principal do que digo. O que digo é que faço pesquisa básica e fundamental para mostrar como gerenciar eficazmente uma doença com amplas implicações sociais e de comportamento pessoal. Temos uma estratégia clara que pode melhorar significativamente as coisas, e então as suas perguntas estão abrindo os olhos para dizer por que não fazemos isso ou começamos a iniciar esses tipos de abordagens para o tratamento e prevenção. Acho que a maioria de nós sabe o que deveríamos e não deveríamos fazer, mas acho que o tratamento é outra questão. Como você disse, uma pessoa fica desesperada, ela tem estágio 4 ou algo assim, e agora não tem muito tempo de vida e quer fazer algo que vá ajudá-la. E é aí que nossa pesquisa entra para dizer que há coisas que você pode fazer e seria maravilhoso se você pudesse fazer isso no seu hospital local. E se não, você vai ter que ler muito mais por conta própria, para tentar fazer o melhor que puder. Eu quero voltar para a parte do tratamento de novo e, em, digamos, 3 a 5 frases, de forma geral, qual é o melhor tratamento atual com base na sua pesquisa no momento? Bem, eu acho que, se alguém fosse, como alguém é diagnosticado com câncer para começar, geralmente encontram um caroço, encontram algum sangramento, eles se sentem fadigados, têm diferentes tipos de sintomas que estão associados ao diagnóstico. E fazem alguns exames de triagem e fazem isso e aquilo, podem fazer alguns exames de sangue. E então tomam a decisão de que você pode ter, com base em análise de imagem e, por fim, uma biópsia, da qual não sou um grande fã. Porque se realmente significasse algo grande,
eu apoiaria, mas eles praticamente te dão o mesmo tratamento. Se for maligno, como eu sempre digo, se for maligno, você nunca deveria espetá-lo. E se for benigno, por que você o espetaria para começo de conversa? Para obter alguma informação que agora poderia mudá-lo para torná-lo diferente do que era quando você o viu pela primeira vez. Eu sou fã de procedimentos não invasivos, como ressonâncias magnéticas, tomografias, esses tipos, PET scans, esse tipo de coisa. Ok, então você é diagnosticado. Ok, qual é o primeiro passo? Vamos olhar os exames de sangue do indivíduo. Muitas vezes, o paciente com câncer está desequilibrado em alguns marcadores sanguíneos. Então você tem que fazer uma análise abrangente dos metais, vitaminas, vários perfis lipídicos e de vitaminas. Você tem que procurar por quaisquer patógenos que possam estar lá, como um vírus. Procure por parasitas. É inacreditável quantos tipos diferentes as pessoas têm. Toxoplasma no Nilo. O que é aquela coisa transmitida por carrapato? Lyme. Lyme. Muitas pessoas têm a doença de Lyme, que desregula a homeostase metabólica, se for eficaz o suficiente. Então você tem que limpar os exames de sangue. Você tem que trazer o paciente de volta a alguma aparência de saúde homeostática. Você começaria com uma dieta zero carboidrato, carnívora ou à base de plantas, baixando o seu GKI o máximo possível em semanas. Você não precisa se apressar, você pode tentar aprender a fazer tudo isso. De novo, você tem um medidor, você tem uma estimativa quantitativa, e então você diria ao seu cuidador na hora: agora estou em uma zona terapêutica. E então, se eu tivesse câncer, certamente pegaria a combinação de fenbendazol e bendazol, que estão em ensaios clínicos. São remédios para parasitas. Por que funcionam? Estamos investigando agora. Compartilham vias metabólicas com células cancerígenas. Interessante. Coisas não tóxicas e baratas. Então, buscaríamos medicamentos que visam a glutamina. Como disse, não estão prontamente disponíveis, estão sendo desenvolvidos por algumas empresas. Mas nenhum desses medicamentos, por si só, tomados sozinhos, terá o poder de ser usado junto com a dieta. É a dieta com o medicamento que age sinergicamente. A dieta restringe glicose e eleva cetonas, que tumores não usam, enquanto medicamentos visam glutamina. Por quê? Pode-se baixar glutamina, mas é difícil. Leva pelo menos 14 dias de jejum apenas com água para baixar no seu sangue. Glutamina, você vai baixar sua glicose com certeza, mas você não vai conseguir. Não há dieta que restrinja a glutamina, então provavelmente precisará de um medicamento. Há medicamentos não tóxicos que fazem isso, mas eles não funcionam sozinhos, pois as células tumorais conseguirão sobreviver apenas com a glicose. Tem que juntar os dois para ter eficácia. E então, uma vez na zona, com o medicamento para avisar. A glutamina pode-se fazer oxigênio hiperbárico e vitamina C intravenosa. Há outras coisas que funcionam sinergicamente com o processo. Assim, você passa por ele, como mostrei no Press Pulse. Você começa não saudável e gradualmente move seu corpo para uma melhor homeostase metabólica, degradando o tumor à medida que avança e, eventualmente, assim como aquele cachorro que se livrou do mastocitoma muito rapidamente, o corpo se voltará contra o tumor e o dissolverá e o comerá junto com a dieta e o medicamento. E é tudo você, assumindo o controle da sua biologia e sabendo como fazer. Mas estamos escrevendo um protocolo de tratamento que, se publicado, servirá como modelo, a estrutura pela qual todos os cânceres podem ser tratados de forma abrangente. Faça isso primeiro, aquilo em segundo, isso em terceiro, obtenha esta medida. Olhe para aquilo, não faça isso até chegar aqui, blá, blá, blá. Siga todo o processo, e o paciente e o cuidador podem ambos olhar para os mesmos dados, e o paciente e o cuidador trabalham juntos como uma equipe para eliminar gradualmente o tumor. E você está certo, Jesse. No estilo de vida de hoje, correndo para lá e para cá,
levando os filhos para a creche, indo e voltando do escritório no trânsito e todo esse tipo de coisa, isso também impede, até certo ponto, de entrar nesses novos estados de homeostase metabólica. Então, temos que tentar fazer isso de uma forma lógica, porque, no final das contas, você quer sobreviver. Não posso te dizer quantas pessoas me enviaram e-mails dizendo: eu quero levar minha filha ao altar, eu quero ver meus filhos se formarem no ensino médio, eu quero ver essas coisas. E no estilo de vida agitado de hoje, fazendo coisas que podem não ser o tratamento certo, muitos não verão isso. Mas creio que podemos fazer com que todos ou a maioria vejam o que querem, se feito certo. Como fazer isso se tornar popular? Bem, seu podcast ajudará as pessoas, sabe? Tudo isso está trazendo consciência para a situação. Você está falando de outra maneira, outra estratégia, radicalmente diferente do que está sendo feito atualmente, que não funciona para a maioria ou para um grande número de pessoas. E isso o que estou descrevendo, é uma estratégia que melhorará significativamente o resultado geral. Mas os obstáculos e as barreiras que existem entre o que estou dizendo e, eventualmente, ter as pessoas tratadas da maneira certa, como nós claramente mostramos, são muitos. E quanto tempo leva para derrubar esses muros e essas barreiras determinará quão rápido vamos conseguir que todo esse processo se torne um novo paradigma. E tudo tem que ser baseado na teoria subjacente do que a doença é. Acho que esta é outra questão crítica. Se você olhar o Instituto Nacional do Câncer, e encorajo todos que ouvem, apenas vão ao site do Instituto Nacional do Câncer. Fácil. Google, Instituto Nacional do Câncer, acesse. E o que você vê? O câncer é uma doença genética. Primeira coisa que você vê. Ok, isso significa que o Instituto Nacional do Câncer não tem ideia de que o câncer é uma doença metabólica mitocondrial. Como mudar o paradigma se a própria estrutura do governo não é? Eles não fazem isso intencionalmente. Simplesmente nunca leram a ciência. Estão olhando o canto errado do problema. Então não é. E até apontei no artigo como grandes teorias mudaram nossa visão da vida. Porque todos dizem, sim, o Sol é o centro do sistema solar. Todos sabem que a Terra gira em torno do Sol. Mas você sabia que por muitas centenas de anos considerava-se que a Terra era o centro do sistema solar e o Sol girava em torno da Terra e todos os planetas giravam em torno da Terra. E se você desafiasse a Igreja Católica naquela época, a instituição dominante, você era ridicularizado. E no caso de Giordano Bruno, ele foi queimado na fogueira por desafiar o conceito. Agora todos, mas foi preciso Johannes, Copérnico, Galileu e Kepler, esses três grandes cientistas. E o que fizeram? Colocaram Galileu em prisão domiciliar. Ele ficou em prisão domiciliar. Não o queimaram na fogueira porque tinha conexões políticas. O pobre Bruno não tinha conexões políticas. Então eles queimaram Bruno e o queimaram de cabeça para baixo, nu, e tentaram fazê-lo se retratar. Você deveria ver a história disso. Todos esses tipos de coisas que aconteceram no passado foram ridicularizadas pelo establishment. Antes de se tornarem conhecidas, Louis Pasteur, que os germes causam doenças, você deveria ver, ele foi massivamente ridicularizado por seus conceitos. Semmelweis, que enlouqueceu, mostrou que os germes, a teoria dos germes não surgiu antes dele. Não sabiam o que acontecia, mas ridicularizaram o pobre coitado. Agora tem uma universidade com seu nome. A teoria da evolução de Darwin e Wallace, pelo amor de Deus. A única razão pela qual eu fiz os avanços nesta compreensão do câncer é porque eu tenho um claro entendimento da biologia evolutiva. E sem um entendimento da biologia evolutiva, nada disso faz sentido. Você tem que ter esse tipo de conhecimento. Caso contrário, nada faz sentido. As pessoas se chateiam. A evolução desafia. Isso não desafia a religião de ninguém. A evolução é apenas uma maneira de caracterizar processos biológicos. Não é religião, é processo científico. Então, faça tudo isso para mudar. E esses tipos de mudanças não vêm facilmente, especialmente na situação atual.
mas pelo menos temos um caminho. Está claro. Qual deveria ser o caminho se você quer que as coisas mudem? Então se torna uma questão de organizar as pessoas, fazer com que se mobilizem. Posso te dizer agora, se houvesse uma marcha em Washington, de pessoas com todos os tipos de câncer, todas as tribos se juntassem e dissessem ao governo federal: queremos terapia metabólica. Acredite, vocês teriam a terapia metabólica. Você falou de figuras históricas e a resistência sofrida e a intensidade em alguns casos, dadas suas mensagens. Um giro de 180 graus no paradigma do câncer. Que oposição recebe? Ou, dadas suas credenciais e tempo, é imune a isso? Não, acho que ninguém pode ser imune a isso. E frustração é quando você vê artigos que são publicados que dizem que o câncer usa fosforilação oxidativa com base em estudos de consumo de oxigênio. Muitas vezes, eles simplesmente não citam o trabalho que você já realizou e isso irrita todo mundo. Você trabalha um monte e aí um cara aparece e diz: fui eu que fiz. Não. Nós publicamos isso antes de você. Mas, não, eu sei que é uma coisa difícil. Emocionante é como um grande jogo de basquete ou futebol americano. A emoção está no jogo. Sim, se o resultado for o que você quer, pode celebrar o sucesso, mas é o ato de jogar. É o processo de mover um campo em outra direção. Sim, não é fácil. É frustrante? Com certeza. Mas estou esperando que alguém me apresente provas concretas, mostrando que alguma célula cancerosa pode prosperar e viver, sem glicose e glutamina. Aí eu ficaria abalado, ou teria que passar muito tempo tentando descobrir o que aconteceu com isso. Por que não entendemos isso? E até agora não encontramos isso. Após estudos aprofundados, não encontramos isso. Isso sugere que talvez estejamos corretos. E se estivermos, o paradigma deve mudar. Em algum momento, tem que mudar. Caso contrário, as pessoas vão continuar a sofrer e morrer de formas muito excruciantes, quase medievais. O que é trágico. Eu acho isso absolutamente trágico. E se você puder tornar isso menos estressante, menos doloroso, mais terapeuticamente eficaz, então eu vou fazer o que puder para levar isso até o fim. O que eu vou fazer? Voltar a plantar tomates no meu jardim? Talvez, sim, mas prefiro desafiar o sistema. Prove que estou errado. Me diga por que acha que estou errado. Me mostre. Mostre-me os dados. Bem, é óbvio. Quem sintoniza, ouve ou assiste, vê sua paixão pelo assunto e sua intensidade em continuar o trabalho. Mas, no final dos 70, por quanto tempo mais acha que pode fazer este trabalho? Enquanto eu puder respirar. Enquanto eu conseguir me arrastar para o laboratório e dirigir os experimentos, eu farei. Se eu tiver que vir de cadeira de rodas para cá, eu virei. Eu não vou a lugar nenhum. Então, farei isso enquanto puder. Vamos colocar dessa forma. E o bom da universidade aqui é que se os alunos gostam das aulas que você dá e você eleva os alunos a um novo nível e os artigos atuais, você permite que eles leiam e ouçam sobre as pesquisas mais recentes. E eles ficam empolgados com isso. Então esse é o benefício, porque esse é o meu trabalho. Meu trabalho é ser professor universitário. E eu trago para os alunos as pesquisas mais recentes sobre esses tópicos e faço com que eles leiam os artigos originais e usem sua própria base de conhecimento para comparar e contrastar o que o artigo está dizendo. Algumas pesquisas não concordam com o que aquele artigo mostra, para que vejam que há considerável controvérsia, pois muitos jovens só decoram de livros didáticos, pensando que o que está ali é o que memorizam para provas. E digo que muitas dessas coisas nesses livros estão muito atrasadas. Muitas coisas nesses livros estão desatualizadas, com informações já refutadas, e vocês memorizam o que não é mais correto. Então isso abre a mente dos jovens e diz: ei, escutem, nem tudo no livro didático pode estar correto. Então, enquanto eu puder continuar a fazer isso e faço, a maioria dos alunos gosta. E então publico, temos uma equipe de pesquisa tremenda, a melhor. Tenho as melhores pessoas trabalhando comigo, inteligentes, conscientes, trabalhadoras.
e estão aprendendo, e alguns deles são médicos, e alguns desses profissionais querem sair e iniciar suas próprias clínicas, desejando tratar esses pacientes, pois terão o conhecimento para fazê-lo, e estão empolgados, porque sabem que está certo. Digo a eles, façam um experimento para ver se estamos errados. Trabalham duro e não conseguem refutar. Então sabem, caramba, isso deve ser, temos que trabalhar mais nisso. É onde estamos, e é emocionante, Jesse, e sou muito grato aos filantropos. Existem algumas pessoas que sentem que querem fazer parte de algo grande, e elas não se importam realmente se vão ganhar dinheiro com isso. Mas elas só querem saber que fazem parte de um processo que está começando a mudar o sistema. E quando publicamos artigos, nós sempre fazemos questão de agradecer. Na seção de agradecimentos desses artigos a todas as pessoas que apoiaram nossa pesquisa e gostam disso. Se alguém me dá $100.000 para a pesquisa e publica um artigo onde esse dinheiro nos ajudou a coletar novos dados, coloco o nome da pessoa ou fundação como apoiador do nosso trabalho, para que possam mostrar a amigos e colegas e dizer: estou ajudando este processo. Olhem para mim, eu apoiei parte desta pesquisa. E eles ficam empolgados porque não podem ir ao meu laboratório e fazer esses experimentos. Mas eles entendem que o resultado desses experimentos pode ser profundo, na forma como mudamos e ajudamos as pessoas a viverem mais e com mais saúde. E algumas pessoas querem fazer parte, e fico feliz em tê-las como parte, pois minha lista de agradecimentos pelo sucesso está crescendo. E estou esperando o dia em que terei uma lista de apoiadores tão longa quanto o resumo do artigo. Só mantenho os dedos cruzados para isso. Mas vai acontecer, não vou a lugar nenhum. E faremos o possível para ajudar essas pessoas. E continuar batalhando. Seu podcast talvez ajude a espalhar a palavra e as coisas vão mudar. As coisas vão mudar. Bem, sei que temos que ir, mas vamos terminar com isso. Com uma situação hipotética, daqui a anos, depois de continuar o trabalho com novas descobertas, você estará aposentado, plantando Não, nós não nos seus... aposentamos. Bem, não, ei. Ok, hipoteticamente, você está plantando seus tomates, olhando para trás para o trabalho de anos. O que para você, quando você chegar a esse ponto, olhando para todo o seu trabalho e o que resultou dele, o que é sucesso para você? Bem, sucesso é ter mantido as pessoas mais saudáveis e vivas por mais tempo do que viveriam. Cada pessoa que está vivendo mais, eu me sinto bem com isso. Ok. Se eu sei que alguém tinha um tumor em estágio 4 ou terminal, eu odeio o termo, eles têm câncer terminal e esses caras estão vivendo anos a mais do que deveriam. Isso é sucesso. Sucesso é ver alguém vivo que já deveria estar morto, de acordo com o sistema. Então eu considero cada um desses casos um sucesso. E é isso que me motiva para ser honesto com você. Quando vejo uma criancinha que tinha um tumor cerebral terrível e agora vai para a faculdade em algum momento no futuro, isso é sucesso. Uma mulher com 3 filhos, mãe solteira, com câncer terminal e toda apavorada. Agora vive 10 anos depois e não deveria, porque fez terapia metabólica. Isso é sucesso. O que a universidade. Eu me saio bem aqui, mas sucesso é ver as pessoas aproveitarem a vida, terem a oportunidade de viver um pouco mais, sem efeitos adversos, incapacitantes, viver com qualidade de vida, sobrevida global com qualidade. Isso é sucesso. Dizer, eu posso curar. Nunca disse que podemos curar o câncer. Tudo o que sei é, podemos gerenciá-lo melhor do que estamos fazendo. E a resposta é, eu acho que podemos, com certeza, e isso é sucesso. Então, quando isso se tornar padrão, então, o que mais você quer, caramba? Esqueça os tomates no jardim. Se eu estiver lá, temos problema. Eu não vou a lugar nenhum. É ótimo ouvir isso. Bem, o trabalho que você está fazendo é extremamente importante e vou continuar a fazer o que puder para apoiá-lo. E você mencionou as pessoas nos artigos que apoiam seu trabalho. Para alguém que queira ser uma dessas pessoas, vamos falar exatamente sobre o que elas têm que fazer para serem apoiadoras. Bem, alguém
Eles dizem, bem, eu tenho minha própria fundação. Tenho pessoas que têm suas próprias fundações. A fundação de Travis Christofferson, para terapias metabólicas do câncer. Muitas pessoas gostam de doar. Para a fundação dele, que apoia nosso trabalho, ele tem uma fundação 503, que arrecada dinheiro, especificamente para o nosso trabalho. E nós temos um sistema de bolsas através do Boston College, que recebe dinheiro da fundação do Travis. Temos dinheiro da Childhood Britânica, fundação do Reino Unido. Childhood é uma fundação. E temos pessoas que nos dão dinheiro. Elas doam para o Travis ou de suas fundações para o nosso trabalho. Muitos também doam direto para a universidade. Há muitas maneiras que... Fiquei muito surpreso outro dia. Recebemos uma boa doação de uma penitenciária. Acredita? Pessoas em uma penitenciária que juntaram o dinheiro para apoiar nosso trabalho no Boston College. Eu disse, uau, isso é realmente emocionante. Então, eu disse aos meus alunos, acho que vamos agradecer a essa fundação. Sim, vou te dizer qual é. Chama-se Fundo de Benevolência dos Delegados Especiais do Condado de Delaware, certo? Então eu disse, uau, não foi por muito dinheiro, mas vou te dizer, o próximo artigo que eu publicar usará esse dinheiro e eu colocarei o fundo lá também. Delegados do Fundo de Benevolência dos Delegados Especiais do Condado de Delaware. Então foi de uma prisão. Ótimo. Se alguém quiser nos dar mais dinheiro, colocaremos. Mas a questão é que fazemos questão de agradecer as pessoas que apoiam nossa pesquisa. Na seção de agradecimentos de todos os artigos publicados, temos quem nos ajudou. E isso te diz que o dinheiro que você me dá está sendo usado para divulgar o que fazemos à comunidade científica. Bem, professor Seyfried, vamos colocar todos os links nas notas do episódio. O segundo round foi um prazer. Espero que, ao longo dos anos, você continue a fazer o trabalho. Vamos torcer para que não seja necessário um terceiro round. Bem, eu estava. Porque sim, eu ia dizer exatamente isso. Queremos resolver isso em 2 rounds. Bem, Sim. Resolvemos. Acho que resolvemos as coisas até agora, mas você continuará este trabalho nos próximos anos. E à medida que novos artigos, informações públicas e clínicas surgirem, espero que possamos voltar aqui para outra conversa. Mas vamos voltar depois que tivermos clínicas de sucesso produzindo artigos, pessoas que estão saudáveis e bem, e estão vivendo muito mais do que deveriam e trazê-las aqui. E por que não trazemos essas pessoas para dizerem, eu fiz terapia metabólica, eu deveria estar morto, olhe para mim hoje. Estou aberto a todas as ideias, manteremos isso em mente. Ok. Um brinde aonde chegamos e a todas as pesquisas que você fará que estão por vir. E eu só agradeço por todo o trabalho que você faz. Bem, muito obrigado. Prazer em estar aqui. Obrigado, Jesse. Agora que você terminou minha conversa com o Dr. Seyfried, você vai querer ficar por aqui e assistir a minha conversa com o Jason. Há muito mais a aprender sobre o câncer. Você não vai querer perder isso. Vejo vocês lá. Esses estudos foram replicados várias vezes nos últimos 30 anos de risco atribuível